Retornando aqui, pessoal, a nossa videoaula, né? Vamos falar agora da maquinofatura, né? Surgiu aí na segunda metade do século XVIII, né? Vai dar o pontapé inicial aí para a Revolução Industrial. Vão deixar de ter a produção de forma mais manual para mais máquinas, né? Então, por isso que colocou aí o surgimento das primeiras máquinas modernas. A energia humana ela foi substituída pela energia a vapor, lembrando que naquela época também a produção de carvão mineral na Europa, principalmente nesses países que foram pioneiros da Revolução Industrial, estavam a todo vapor, vamos dizer assim. E também inicia aí a produção em série, ou seja, a produção em grande escala, em grande quantidade, tá ok? Já uma vez que as máquinas trabalham de uma forma mais avançada, né, do que o homem, né? E aí a primeira Revolução Industrial, me marca aí de 1750 a 1870, né? A Inglaterra foi o país pioneiro. Por que a Inglaterra? É porque ela se destacou mundialmente, né, como uma potência, né? Então ela implantou esse processo de revolução industrial, né? A produção em série, a produção em larga escala, o desenvolvimento da máquina a vapor foi criado por lá. Então tudo proporcionou que a Inglaterra fosse a pioneira nesse processo de revolução industrial, né? O carvão surgindo aí como a principal fonte de energia, e a indústria têxtil, né? As primeiras indústrias a vapor nós tivemos foi a indústria têxtil, né? Porém, a mão de obra ela era mal remunerada, uma vez que os operários da primeira revolução industrial sofriam com esse processo de, vamos dizer assim, escravo do sistema capitalista, né? E sem qualificação, porque era um trabalho incessante, maçante, jornadas aí em torno de 12 a 14 horas de trabalho diários, né? E ali nas frentes da linha de produção, ok? Já na segunda revolução, nós tivemos aí, né, a fase, no final do século XIX, com um destaque aí para a fabricação de mercadorias também, continuou esse aumento de mercadorias em série, né? Produção em larga escala. Houve um certo declínio, né, por conta de alguns fatores econômicos por parte da Inglaterra, onde Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e outros países do mundo passaram a aumentar o seu fluxo também de matérias-primas e automaticamente a investir nessa parte da Revolução Industrial, começaram a se industrializar, né, a desenvolver indústria nesses países. O surgimento da eletricidade, do motor a combustão também, por conta da própria descoberta do petróleo, foi algo tão importante nesse período da segunda Revolução Industrial, né? Porque deu uma alavancada, né? O surgimento aí, principalmente, vocês estão vendo alguns calhambeques aí, a indústria automobilística, né? Inicia-se nesse período também a indústria automobilística, justamente por conta não só do motor a combustão, mas por conta também da produção e da extração de petróleo. Os sindicatos passaram a se tornar mais organizados, né? Exigindo novas jornadas de trabalho e aumento salarial para os trabalhadores. Passou a ter uma estruturação diferenciada do que foi da primeira Revolução Industrial, né? Houve a expansão das siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Petroquímicas eu já falei para vocês por conta do petróleo, né? As metalúrgicas e as siderúrgicas por conta do aço e do metal que foi utilizado justamente para a fabricação também desses veículos, né? Aí surge, vamos dizer assim, a era da indústria automobilística no mundo. Houve a substituição do carvão pelo petróleo e automaticamente essas indústrias elas foram se expandindo geograficamente, se espalhando. Por isso que eu falei no início que a industrialização ela ocorreu de forma diferenciada, né, em diversas partes do planeta, uma vez que as próprias revoluções industriais elas foram ocorrendo em processos históricos diferenciados em cada país, tá? Na próxima aula eu volto com a videoaula da terceira Revolução Industrial. Um abraço e até mais, pessoal.